Esse exercício que a gente levanta, senta, levanta, senta. Muitas pessoas vieram doentes para aqui e voltam curados em casa, por causa desse exercício maravilhoso. E assim nós vamos nos colocar de pé, vamos receber o mensageiro da palavra de Deus, pastor Donifan. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Obrigado, pastor Eliseu, pastor Marcos, que me cedem este púlpito para ministrar a palavra do Senhor, que com temor e tremor o faço. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Hoje é culto da... E no culto da palavra, a prioridade é a... Então, vamos para a palavra. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de... Chamado para... Separado para o... Somente a primeira parte. Paulo, servo de... Espírito de Cristo. Eu te suplico encarecidamente... Abre o nosso entendimento, fala conosco esta noite, mais uma vez. O Senhor tem sido generoso com a DIG, o Senhor tem sido generoso conosco, o Senhor tem sido generoso, Senhor, com este povo, e nosso coração, Senhor, agradece a Ti, porque sabemos que Tu és o nosso provedor. Tu estás no trono, Senhor, como Rei, domina sobre todas as coisas, e o nosso coração está, Senhor, rendido a Ti. O nosso coração está, Senhor, com temor e tremor diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania e suplicando a Ti a Tua bênção, mais uma vez esta noite, sobre cada um de nós, de maneira que os olhos do entendimento sejam abertos e que todo espírito que causa prisões na mente, emoções e vontade, todo bloqueio seja neutralizado em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, por favor, se assente. Começando com redundância, né, do começo. Nós, olhando para esse texto, e claro que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical a vida, a biografia e a teologia do apóstolo Paulo, eu não quero então aqui me deter em detalhes sobre a biografia ou a teologia, mas eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Espírito Santo compartilhou comigo. E eu não vou me prender a detalhes da cidade, de Tarso, ele que era da Antioquia, ou seja, aquele que era lá da Turquia. Nós não vamos nos prender a esses detalhes. Eu quero simplesmente me voltar para o texto e trazer algumas lições espirituais para a igreja. Amém? Então, Paulo, ele disse que ele é servo de... E havia muitos servos naquela época de Paulo. Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele não conhecia. Não foi ele que fundou a igreja já existia. E ele escreve aquela igreja, a igreja de Roma. E Roma era onde estava o governo de todas as terras daquela época. Roma tinha o domínio dos territórios. Roma possuía muitos escravos. Alguém chega a dizer que Roma, 2/3, se não me engano, de Roma e do Império Romano era de escravos. Então, o texto que nós estamos lendo, Paulo está escrevendo para pessoas que conhecem o termo doulos, a expressão grega doulos. E essa expressão grega, doulos, que a gente chama de servo, na verdade é escravo. Nós, geralmente, temos um texto eufemizado, mas o que está dizendo aqui é que Paulo, ele é o escravo de Cristo. Paulo, ele se nomeia, ele se declara o escravo. Mas escravo de quem, igreja? De quem, igreja? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui.
Então veja, Paulo, ele se declara escravo de? Ele se declara escravo de? Então, quando ele se declara escravo de Cristo, ele está pensando em alcançar a igreja, a comunidade cristã de judeus, de hebreus, que se converteram a Cristo, mas também ele estava pensando em alcançar e localizar, pontuar sobre a igreja gentílica que estava em Roma, que era rejeitada pela comunidade judaica. E como ele tenta localizar, ele tenta incluir como apóstolo dos gentios, ele tenta incluir do capítulo 1 até o último capítulo, ele está pensando nessa visão, que os gentios são tão necessários como comunidade cristã, e Deus está com os olhos voltados para todas as nações, inclusive para os goíns, os gentios, assim como está para os hebreus. E é isso que ele vai falar, é isso que ele vai articular, é isso que ele vai dissertar através da pena de Tércio. E quando ele está argumentando, ele já começa a sua carta falando que ele é o escravo. E ele é o escravo porque o povo de Roma, as comunidades de Roma, sabia muito bem o que era isso. Havia os escravos de Roma, de César, havia os escravos, naquela época, muitos escravos no que diz respeito a líderes, escravos de ricos, escravos de homens, escravos, inclusive, no judaísmo havia Malco, que era escravo do sumo sacerdote, era o servo, ele servia ao sumo sacerdote. E aqui, queridos, esse escravo que nós observamos aqui tem duas palavras, dois termos. Nesse próprio termo, há duas coisas que nós podemos observar aqui. A primeira é que o Paulo usa a palavra escravo como a palavra favorita dele para se declarar alguém de Cristo. Ele primeiro, antes de dizer que ele é apóstolo, ele se coloca como escravo. Ele está dizendo que Cristo é o dono dele, que ele é propriedade de Cristo, que ele é exclusividade de Cristo, que Cristo é o dono dele, ele não tem mais direito sobre a vida dele. Por isso que ele escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 14, que ele diz que o Senhor separou para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Então ele está dizendo que o povo é de Cristo, porque Cristo, lá na cruz do Calvário, pagou um alto preço para nos comprar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. É essa a visão de Paulo. Agora veja, nós observamos aqui que a primeira coisa é que ele diz que ele é de Cristo, o escravo de Cristo. Então ele diz aqui que Jesus é o Kyrios, Jesus é o Senhor, porque havia César como imperador, que era o Senhor, existia até o culto ao imperador. Em todos os lugares tinha senhores, mas ele está dizendo, eu não sou escravo de César, eu não sou escravo dos homens, eu não sou escravo da religião judaica, eu sou escravo de... Aleluia. E a segunda expressão que ele usa, além de Kyrios, Senhor, é a expressão doulos. E essa expressão doulos é exatamente essa que eu estou dizendo para você, escravo. Agora, quando irmãos, que Paulo se tornou um escravo de Cristo? E eu gostei que o pastor Marco leu hoje aqui, Atos, capítulo 9. Nós vamos para Atos, capítulo 9. O tempo urge, né, pastor? Então a gente tem que abreviar. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Já melhorou, né, pastor? Gente, as minhas introduções são muito longas e eu me prejudico muito com isso. Mas veja, vamos para Atos, capítulo 9. É interessante, irmãos, porque quando nós olhamos para a palavra Saulo, e começa o capítulo 9, versículo dizendo, e Saulo, e o que quer dizer a palavra Saulo? A palavra Saulo, ela vem do hebraico,
que é o mesmo tempo de Shaul. A palavra Saul, que nós temos na nossa Bíblia. E a palavra Saul, ou Saulo, quer dizer desejado. Ele era um cara que o nome dele já dizia quem ele era desejado. E o cara era um fenômeno na sua época. Ele era um garoto prodígio. Ele vai crescendo, vai aumentando no conhecimento, vai se despertando para a religião. Ele aprende aos pés de Gamaliel, e ele senta na esteira para aprender com Gamaliel, e quando ele está jovem, ele começa a crescer na religião. E ele se torna um fariseu. Ele se torna um consagrado. Ele se torna um separado. Porque é isso que quer dizer a palavra fariseu. Então, quando ele se torna um fariseu, e ele é reconhecido, as pessoas mais velhas baixam a cabeça para ele por causa do conhecimento dele. Quando Saulo ele passa, ele se torna uma pessoa desejada. Quem é que não quer ter um Saulo no seu grupo? Um cara que tem liderança, um cara que tem posicionamento, um cara que diz, é por aqui, todo mundo vai. É um cara que ele, quando começa, ele é zeloso da lei, como diz a palavra, lá em Gálatas também, fala sobre isso. Então ele é um cara zeloso, é um cara dedicado, é um cara cuidadoso, é um cara que se dobra ao hebraico, é um cara que conhece o grego, é um cara que conhece o latim, é um cara que conhece a cultura judaica, mas é um cara que conhece a cultura romana, a cultura latina, é um cara que conhece a cultura grega, é um cara que conhece da apologética, ele estuda sobre os deuses, ele estuda sobre os panteões, é um cara que tem um conhecimento profundo em todas as áreas. Era um cara desejado. E é esse moço que está crescendo, esse moço que ele, alguns dizem que ele era da época de Jesus. Eu estava lendo o Udo Schnelli, e ele diz que, provavelmente, no ano 9, Saulo nasceu. E na época que ele escreve essas coisas, segundo ele, Saulo está mais ou menos com 55 anos de idade. Agora veja que coisa interessante. Saulo, o desejado, ele deseja. E é interessante quando a gente deseja as coisas, né? Mas o que é que ele deseja? Ele deseja uma purificação do judaísmo. E tudo que é contra o judaísmo, ele agora quer baixar a lenha. E agora, veja o que é que ele faz. Respirando ainda ameaças. Porque nós encontramos, Saulo até aqui, só aparece de relance, pelo caso de Estevão. Porque ele consentiu na morte de Estevão, já começou a perseguir, ele gostou, ele estava com sangue na boca, ele estava com sangue nos olhos, era um cara, como diz lá no Nordeste, igual aquele carcará sanguinolento. Ele queria arrebentar com os cristãos. E os cristãos naquela época, irmãos, eles estavam com medo. Porque o nome de quem persegue, rapidinho, se propaga. O cara que tem sangue no olho, o cara que quer destruir, meu irmão, todo mundo foge, todo mundo ficou com medo. Agora veja o que diz aqui, que ele, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do... Discípulo de quem, igreja? O que é que ele faz? Ele diz aqui, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote encontrou o direito de Roma, direito de ter guarda, de ter poder de mandar, de juizado, mandou a buscar, isso desde a época dos Macabeus. E quando nós encontramos aqui Saulo, ele diz, pediu carta para Damasco. Para onde? Para Damasco. E ele, quando pede carta para Damasco, para as sinagogas. Por que aqui nas sinagogas? Porque os discípulos aprenderam com Jesus ir para as sinagogas. Era nas sinagogas que os discípulos iam cultuar, ia ler a palavra, porque lá tinha os papiros. Lá naquele lugar tinha os papiros, eles iam para aproveitar e ler o Antigo Testamento, a Taná. Eles iam para cultuar, mas também para ganhar outros para Jesus. Porque onde tem um discípulo, quer fazer discípulo, amém? Discípulo faz discípulo, e ele está querendo alcançar, eles estão querendo alcançar outras pessoas, outros hebreus, outros judeus, para fazer o nome de Jesus conhecido, o rejeitado se tornar conhecido. Jesus, o rejeitado por Israel, agora se torna conhecido por causa dos discípulos. Obrigado, irmão. Discípulos. E quando ele sai,
a fim de que encontrasse alguns deste caminho. Deste caminho é uma denominação do grupo dos discípulos. Os discípulos eram chamados os do caminho. E quando eles estão, Saulo está no caminho, ou na estrada, porque quando você encontra aqui deste caminho, tem uma expressão. Agora, quando nós encontramos aqui, indo no caminho, está se referindo à estrada. A estrada para Damasco. E quando ele está indo para Damasco, ele chegando perto de Damasco. As coisas acontecem, irmão, quando nós estamos na estrada. Tem gente que está na estrada muito cedo. Tem gente que decide a sua vida muito cedo. Tem gente que resolve tomar as rédeas da sua vida muito cedo. Talvez por necessidades sociais, mas talvez por objetivos, por propósito, por sonhos. As pessoas tomam as rédeas da sua vida. E Saulo, ele vai exatamente para Damasco, para as sinagogas que ali havia, ele vai, e a Bíblia diz aqui no versículo 3, porque no versículo 2 ele quer arrancar homens e mulheres e conduzir preso para onde? Para Jerusalém. Agora, no versículo 3, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente. Já imaginou, pastor Joel? Subitamente. As coisas de Deus, irmãos, nós temos uma agenda. Nós fazemos programações. Nós botamos na ponta do lápis, na nossa agenda, os papéis, como nós queremos que as coisas sejam. E Paulo estava seguindo o caminho dele, até que, subitamente. Meu irmão, talvez você que veio visitar está na estrada dessa vida. Talvez você esteja na estrada da vida procurando os seus sonhos, realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, mas subitamente você entrou nesta casa. E subitamente Paulo tem uma experiência transcendental. Paulo tem uma experiência mística. Paulo tem uma experiência que ele jamais imaginou. Quem sabe ele estava indo no caminho, na estrada, pensando nas palavras de Estevão. Quando ele estava ali, Estevão pregando com intrepidez, com ousadia, com autoridade, e de repente, no ápice daquela pregação, cercam ele, apedrejam ele, Paulo está ali consentindo, Paulo pega ali as roupas daqueles que vão apedrejar Estevão, e de repente Paulo, o Saulo, ele vem pelo caminho depois de pegar cartas para perseguir crente. E quando ele está nessa via, nesse propósito arrogante, zeloso, mas soberbo ao mesmo tempo, ele, subitamente, ele é parado. Porque Deus, irmão, quando ele quer tratar conosco, ele age dentro da agenda dele. Eu criei os meus filhos na casa de oração, na casa de adoração, na casa de pão. Meus filhos eram adoradores, meus filhos caminhavam para a casa de oração, adoração, eles participavam de escola bíblica dominical, faziam gincanas, meus filhos caminhavam na adoração, cantavam bonito, mas de repente, ou seja, os propósitos deles colocaram eles na outra estrada. E eu tenho que entender que eles são de maiores. Eu tenho que entender que eles fazem a decisão deles. Eu tenho que entender que eu não vou subjugar os meus filhos simplesmente porque eu sou pastor. Eles têm a vida deles, têm que responder por eles. Mas tem uma coisa, de repente. Porque Deus, meu irmão, quando quer arrancar alguém, é de repente. Se você tem algum parente que está na estrada desta vida, criando dificuldade, está fazendo coisas que não convêm, está obstinado, está teimoso, fique tranquilo, ele pode até pegar cartas das autoridades, ele pode estar até perseguindo o crente, mas tem uma coisa, na estrada, de repente. Aleluia. Subitamente, irmãos, de repente, diz aqui o texto, que o cercou um resplendor de luz. E aqui eu venho cá, Leonardo, o senhor que me ajuda sempre. Tem mais alguém que possa te acompanhar aí, Leonardo? Vem aí, alguém pode acompanhar o Leonardo? Isso, vem aqui uns.
Isso, fica aqui, Leonardo, aqui embaixo. Leonardo está com seu séquito. Vem com o Leonardo aqui. De repente, pode vir. De repente, estão caminhando para Damasco. De repente, subitamente, o cercou um raio de luz, um resplendor de luz. E quando o cercou, veja, diz aqui o texto, o cercou um esplendor de luz de onde? Está com a Bíblia aberta? Bota o texto aí, irmãos. Olha, o cercou um resplendor de luz do céu. Não foi uma lanterna, não foi um facho que alguém jogou nele. O facho veio de cima. O facho de luz veio, o resplendor de luz veio de cima. Porque Deus está olhando, meu irmão, o que nós estamos fazendo nesta terra. O que está acontecendo na estrada da vida, Deus está com os olhos. E se alguém persegue a igreja de Jesus, que está no caminho chamado Jesus, meu irmão, ele está de olho mais ainda, porque ele olha, ele vê o que está sendo arquitetado nas câmaras, nos lugares secretos, os conluios, as coisas que as pessoas estão falando, os que estão arquitetando, fazendo documentos para prender crente, articulando contra a igreja. Meu irmão, fique tranquilo, ele está no trono, ele tem o domínio, ele está vendo. E com Saulo, meu irmão, ou havia uma intervenção de Jesus, que comprou a igreja, que é o dono da igreja, ou nada acontecia senão destroçar a igreja. Os discípulos, tinha uma comunidade de discípulos ali, pastor Marcos. Já imaginou Saulo chegando ali com aquele grupo de soldados para prender nas sinagogas, de surpresa. Agora veja, e caindo em terra. Vocês estão caminhando, podem caminhar de lá para aqui, ó, pode ser aqui, de lá para cá, ó. Caminhando, aqui, ó, me ajuda aqui, ó. Está todo mundo com ele aqui, ó. Caminhando, e de repente, luz. Caiu. Não diz que é do cavalo, você percebeu? É normal ver pessoas dizer, caiu do cavalo. Mas por que é que chegaram a essa conclusão que foi no cavalo? É porque a expressão grega, que é aquele, como se alguém cai do cavalo, quando o cavalo dá um coice, a pessoa pula e joga a pessoa no chão, por causa do verbo grego. Aí que é que chega a ser essa conclusão. Mas não diz que ele estava no cavalo, mas ele caiu em... Ele caiu aonde? Em terra. E quando ele cai em terra, meu irmão, ele ouviu o quê? Oh, aleluia. Saulo não sabia o que era obedecer a Jesus. Ele só sabia que estava obedecendo a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento. Mas, subitamente, um facho de luz, um resplendor de luz. E quando o resplendor de luz vem sobre ele, ele ouve uma voz. E a voz dizia assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele ouve essa voz, ele disse, quem és, Senhor? E a expressão aqui é Kyrios. Ele está ouvindo a expressão, uma voz, mas é tão autoritativa, é com tanto poder, é com tanta autoridade, que ele ouve a voz, mas ele não sabe exatamente, não vê a pessoa, mas ele vê o facho de luz. Aí ele está ali, as pessoas estão ao redor dele, a caravana que está com ele, ele vê alguma coisa que está acontecendo com Saulo. O quê? Ele caiu. Porque quando Deus derruba, meu irmão, quando Deus derruba, joga no chão. Quando Deus derruba, vem resplendor de luz. A luz de Deus, do Senhor Jesus, brotou do céu, veio de cima para baixo. Agora, veja o que diz o texto. E ele diz, quem é, Senhor? Ele disse-me, Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que
te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O que é que nós aprendemos aqui? Que Saulo ouviu e viu alguma coisa, mas quem estava com Saulo não via ninguém. Viram a luz? Não viu nada. Mas quando você vai lá para Atos capítulo 22 e Atos 26, diz que eles ouviram alguma coisa, um barulho, mas não entenderam o sentido da voz. Porém, ele está no chão. Leonardo está onde? Cadê Leonardo no chão? Agora, e Saulo levantando-se da terra e abrindo os... Agora veja que coisa interessante, pastores. Diz que ele levantou-se, que os olhos estavam abertos, mas não via ninguém. Ele não com os olhos abertos e não conseguia enxergar nada. Porque é assim que Deus faz, meu irmão. Quando Deus derruba um homem humanista, quando Deus derruba um homem crédulo, quando Deus lança por terra um homem que não crê na soberania e não se submete, Cristo Jesus lança ele por terra, manda um facho de luz, um resplendor de luz, e quando ele levanta, ele já levanta com uma visão. De quê? Do senhorio de Cristo. Ele se levantou com a visão de que tem um Senhor sobre ele. Ele se levantou reconhecendo que o Cristo agora é o Senhor da vida dele. E ele precisa fazer o quê? Obedecer. Agora, quem se torna um servo, um escravo de Cristo, ele consegue enxergar as coisas de cima, ele consegue enxergar o céu, ele consegue enxergar a luz de Deus. Veja, a luz o cercou, ele ficou cercado do resplendor, e ele levanta, mas não vê nada, os olhos estão abertos, mas não vê nada, as pessoas olham para ele e parece que está tudo bem com ele, mas tem alguma coisa que não está mais bem. Por quê? Porque agora ele não olha mais para as coisas palpáveis, agora ele não olha mais para as coisas terrenas, ele não olha mais para as coisas de baixo, ele só olha agora para as coisas de cima. Ele só pensa agora em coisas de cima. Ele só tem prazer agora em coisas de cima. Ele só quer fazer a vontade de cima. Meu irmão, quem é discípulo só pensa nas coisas de Cristo. Por quê? Porque Jesus é o Quírios, Jesus é o Senhor. E agora Saulo, ele é um escravo de Cristo. Quando se tornaram escravo de Jesus? Agora veja o que aconteceu. Ele está com os olhos abertos, mas não está enxergando nada. Os que estão com ele não enxergam o que ele enxerga, porque só tem uma visão terrena. Quem está com Saulo, irmão, acompanhando Saulo, só tem uma visão daqui de baixo. Mas Saulo está com os olhos abertos, mas só consegue enxergar as coisas de cima. Que coisa interessante. Olha o que diz aqui. Saulo levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via, e guiado pela mão. Peguem ele aí, ajuda Saulo. Agora conduza ele. Saulo caiu, gente. Foi que houve com Saulo? Eu não estou enxergando nada, gente. Me ajude. Ele está caminhando, as pessoas pegando no braço dele. Ele está caminhando para onde? Para onde Jesus mandou. Para onde ele está indo? Ele diz, me levem para a rua chamada Direito, aqui em Damasco. Eu preciso chegar nessa rua. Vamos, Saulo. Eu vou pegar no seu braço. Eu vou levar você. Eu vou conduzir você. E chegaram lá, numa casa. Senta aqui, Saulo. Entra na casa aqui, Saulo. Ele está agora na casa. O pessoal ficou preocupado com ele. Caiu, se machucou, não sei. Ele agora está esquisito, está diferente. Porque é assim que você fica quando tem um encontro com Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos tornamos diferentes. As pessoas não entendem. Ele levanta, está com os olhos abertos, mas agora ele não come. Com os olhos abertos, não vê ninguém. Com os olhos abertos, não tem fome.
Porque a fome dele agora é uma fome de Cristo. A fome dele agora é a fome do céu. A fome dele é uma coisa agora das coisas espirituais. Ele está agora sem comer. E ele está fazendo o quê? Orando. Porque discípulo de Jesus, meu irmão, quem teve os olhos abertos para as coisas celestiais, ele só pensa em Cristo, só quer Jesus, ele só quer a glória de Cristo, ele só quer obedecer a Cristo. Ele chegou na rua chamada direita, e quando ele está ali na rua chamada direita, ele está... Obrigado, meu irmão. Não foi a carne e o sangue que tu revelou, foi a palavra. Ele está orando. E aí, meu irmão, Jesus aparece numa visão a um certo Ananias. E quando ele estava ali 3 dias sem ver, diz o versículo 9, e não comeu nem bebeu. A vontade que Saulo tinha para as coisas, o ímpeto, a determinação para as coisas terrenas, agora está para as coisas espirituais. Quanto estão entendendo? Meu irmão, o cara é turrão. Quando ele se converte, Jesus vai usar isso a favor dele. Você é um cara que é um empreendedor. É um cara determinado que tem criatividade para negócio. Você só pensa nas coisas terrenas, em money, dinheiro, dinheiro. Mas quando a pessoa tem um encontro com Cristo, quando a luz de Cristo aparece sobre ele, quando o esplendor de luz vem do céu sobre ele, e Jesus fala com ele, ele agora reconhece que Jesus é o Senhor dele, e agora Jesus vai usar essa capacidade empreendedora para a glória dele. O dinheiro dele não é mais dele, agora é de Jesus. Ele foi comprado por Cristo, ele é um escravo de Cristo. E tudo que ele faz agora, a mente dele, o coração dele, a vontade dele, as emoções dele estão agora em... E Cristo está onde, igreja? No céu, assentado à direita do Pai. Então a mente dele, a vontade dele é buscar a Cristo. Ele começa agora a se envolver com as coisas de Jesus, e ele não tem outro prazer, outro foco, outro objetivo. O dinheiro dele, o trabalho dele, eu vou trabalhar de tenda agora, porque eu quero sustentar a obra de Jesus. Eu não posso ficar parado, eu tenho que trabalhar. E ele começa agora a pensar em como será o futuro dele. Ele está sentado ainda, orando. E de repente, o Senhor aparece no versículo 10, o Senhor se manifesta. E havia em Damasco um certo discípulo. Aonde? Um certo discípulo chamado... E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Você pensa que é só Saulo que tem Jesus como Senhor? Havia outros escravos de Cristo ali naquela cidade, irmão. A experiência que Saulo teve foi com ele. Que Jesus esteve com Saulo para torná-lo um discípulo, mas Paulo via Cristo como o Senhor da vida dele, como o dono da vida dele. E agora, quando ele olha para Cristo, ele olha para o que ele está pensando, fazendo. Diz aqui o Senhor para Ananias, disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Aí... sempre tem os discípulos questionadores, né? Imaginou, pastor Marco? Vem cá, meu filho, você vai fazer isso. Mas pastor, que é isso, pastor? Meu irmão, você não está confiando na palavra do seu pastor, não? Faça desse jeito, vai dar certo. Mas pastor, é porque, pastor, isso seria melhor assim, não é não, pastor? Assim dá certo, pastor. Tem gente que quer nos convencer. Você que está com a direção de Cristo, você que está fazendo a vontade de Cristo, tem gente querendo mudar a tua vontade, e pensa que com Jesus dá certo. Não dá certo, meu irmão. Discípulo obedece, discípulo é o escravo de Cristo, ele não é dono de si mesmo. Por isso que Saulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora veja. E ele, numa visão, ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão. Sabe quem põe as mãos sobre os escravos de Cristo? Quem é discípulo. Está todo mundo querendo meter a mão. Está todo mundo querendo mexer os pauzinhos. Está todo mundo querendo mexer a panela. Aí Jesus disse assim:
A caravana que estava com ele não entendeu nada. Paulo está ficando pneu. E de repente, Paulo está sentado, calado, orando, falando com Deus. O pessoal deve chegar assim, olhar. Continua do mesmo jeito. Pastor Marco está lá no leito. Continua do mesmo jeito. As pessoas olham. E aí? Rapaz, acho que dessa vez Pastor Marco vai. Pastor Marco, tem gente torcendo, Pastor Marcos. Teve gente que mandou o senhor já. Eu nem vou dizer, a primeira congregação que o senhor deve ir deve ser lá em Parque Royal. Agora veja, queridos. Tem coisa, né, pastor? Veja, queridos. Só quem coloca a mão sobre um escravo de Cristo é quem tem a visão de escravo de Cristo. Você não entendeu não, né? Só quem coloca a mão sobre a cabeça de um escravo de Cristo é quem já se tornou escravo de Cristo, porque também foi cercado pela luz, porque também tem a visão de cima, porque tem a bênção de Jesus, porque ouve a voz de Jesus, porque está obedecendo o Senhor Jesus. O mesmo Senhor Jesus que mandou Saulo para a rua direita, agora é o mesmo que diz: Ananias, ora baixa manai. E Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. E Ananias, ele numa visão que viu que entrava, já Saulo viu, no versículo 11 aqui, disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado de Tarso chamado Saulo. Pois eis que está. Meu irmão, o Saulo perseguidor está orando. Como é que explica isso? Ele não está fazendo as rezas ou as orações que tinha lá no templo, como o fariseu fazia. Ele está diferente. Ele não está orando mais de forma litúrgica, de forma toda elaborada dentro da Tanar. Ele está falando agora com Jesus, com as suas palavras, que está quebrantado. Ele está falando com o Senhor. Ele está dizendo: eis aqui a minha vida, Senhor. Eu dependo agora do Senhor. Senhor, como será daqui para frente? O Senhor é o dono da minha vida, faz como tu queres. E quando ele se rendeu, depois de 3 dias sem comer e sem beber, aparece Ananias. Sempre vai ter um Ananias para quem está orando. O Senhor está mandando resposta através de Ananias da vida para você. O Senhor, irmã Conceição, pastora Conceição, a palavra de Deus para a irmã: Deus está enviando Ananias para a sua vida. Deus está mandando resposta para a sua vida. O que tu tens clamado, o que tu tens buscado, o que tu tens dito para Deus: Senhor, eu preciso de uma resposta. O Senhor está dizendo: calma, eu estou entrando com resposta para a tua vida. Agora veja, ele está orando. Quem ora faz mal? Quem ora persegue? Por isso que pastor não persegue crente, meu irmão. De vez em quando eu vejo alguém dizer assim: eu estou falando de escravo de Cristo. Tem alguns aí que apronta, e depois diz: eu não tenho mais ministério aqui, o pastor está me perseguindo. Porque o pastor agora está pegando meu pé. O pastor está querendo teu bem, meu irmão. Se você anda dando pinote para lá e para cá, quer fazer rebelde, você não é um Saulo que se tornou escravo. Mas quem se torna discípulo de Jesus, quem tem a visão de escravo de Cristo, ele está sentado ou está de joelho, ele está orando. Alguém está querendo fazer o mal dele, mas ele está orando. Alguém não está entendendo o que está acontecendo, mas ele está orando. Alguém não sabe o que fazer, mas o futuro dele está colocando na mão de Cristo. E quando Saulo ouve os passos de um homem chegando, diz aqui no versículo 12, e numa visão, ele viu que entrava, porque ele pode não estar enxergando o mundo físico, mas está enxergando o mundo espiritual. Quem entendeu? Isso é importante que você entenda. Você pode não ser um profundo conhecedor da física, você pode não ter conseguido se tornar um doutor, um pós-doutor, mas você tem visão espiritual.
As pessoas não entendem você exatamente por isso. Seu marido não entende o que você está fazendo quando está orando. Minha mulher é boba. Meu filho está vindo de manhã, de tarde, de noite à igreja. Esse menino está perdendo o juízo. É porque ele está com a visão humana, terrena, daqui de baixo. Mas ele, Saulo, agora é escravo de Jesus. E quem é escravo de Jesus, ora. Pastor Douglas do Carmo, ele nos contou um testemunho. Ele disse, pastor Donifan, eu estava pregando, palestrando, e de repente eu fui acometido por uma doença da alma. Entrei em crise de ansiedade. Estou falando publicamente porque ele falou publicamente. Em crise de ansiedade. Quando chegava, eu estava bem, pastor Donifan, estava bem. Quando chegava na hora de ir pregar, começava uma suadeira, negócio frio, uma impaciência. Eu começava a tremer. Quando chegava no microfone, eu parecia que ia infartar. E ele começou, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Aí eu estava conversando com o pastor Leonardo. O senhor está com os olhos abertos, mas só está vendo coisas espirituais. Ele disse que estava conversando com um pastor amigo, disse, pastor. Ele disse, pastor, não estou entendendo, pastor. Eu sou homem de Deus, pastor. Meu filho, me diga uma coisa. O senhor está orando? Pastor, eu oro, pastor, eu oro. Enquanto eu estou estudando, eu estou orando na mente. Você agora estuda quantas horas? De 8 a 10 horas por dia, pastor. Mas você está orando. Porque tem gente, irmão, que ora formalmente, de forma litúrgica, de forma... E até quando pega o microfone na igreja, amantíssimo Deus, usando as palavras do pastor Marco aqui, eterno, soberano, e vai querer discursar para Deus, pregar para Deus, e vai querer... Isso não é oração não, meu irmão. Porque quem ora está com o coração compungido. Quem ora está com a visão do céu. Quem ora está com o coração rendido, com o coração tremendo pela presença, pelos anseios do céu. Está com o coração dizendo, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade mais que tudo. A Tua presença é tudo que me interessa, a Tua presença é tudo que me importa. Eu não tenho outro bem senão o Senhor, Tu és o arrimo da minha sorte. E de repente, o pastor Douglas falou assim, eu disse, pastor, eu oro, mas eu não tenho qualidade, eu não passo muito tempo orando de joelho, quebrantado. Começa a fazer isso. Sabe o que ele falou, pastor? Ele disse que toda quinta-feira, ele disse, pastor, eu comecei a orar mais. Primeiro eu começo a orar, me quebrantar. Toda quinta-feira, eu fiz um propósito com Deus. Toda quinta-feira eu estou na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, no ciclo de oração com as irmãzinhas lá. Pode não ter profundidade teológica, pode não ter 10 horas de leitura bíblica, mas aquelas mulheres oram, têm intimidade com Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser um crente que tem intimidade com Deus. Eu quero ter conhecimento, eu tenho sede de conhecimento, mas eu quero a presença de Deus. Ele está orando. Não é só Saulo que tem visão não, tá, irmão? Ananias também tem. Não é só Saulo que é enviado, os Ananias também são. E diz aqui, quando nós, observando aqui no versículo 13, respondeu, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias está pensando que é só ele que é enviado. Ananias está pensando que é só ele que sabe das coisas. Mas ele está diante daquele que vê. Ele está diante daquele que lançou luz, resplendor de luz sobre Saulo. Ele responde por Saulo a partir do momento que Saulo caiu. A partir do momento que Saulo se lançou por terra por causa da presença de Jesus. Ninguém vai entender o que está acontecendo com você, mas Jesus sabe. Ninguém vai ver o que tu estás vendo na dimensão espiritual, porque ele está orando. Quem está orando vê, quem está orando sabe, quem está orando tem poder, quem está orando está no caminho de Cristo Jesus e tem Jesus como Senhor da sua vida. Agora veja, e aqui tem poder dos príncipes. Olha o argumento de Ananias, irmão, não tem lógica isso? Isso tem lógica o que ele está falando. Senhor, há muito tenho ouvido falar desse homem. Eu também tenho medo, Senhor. Esse homem é perseguidor de crentes, dos teus servos, dos teus escravos, dos teus discípulos. Senhor, esse homem é perseguidor, Senhor. Tu não está vendo não, Jesus, o que ele fez lá em Jerusalém? Aí Jesus olha para aquele. Meu servo, tu está questionando?
Está querendo recalcitrar contra os meus aguilhões, contra a minha autoridade. E aqui no versículo 15, disse, porém, o Senhor, vai. Mas, Senhor, vai. Tu é servo ou não é? É escravo ou não é? Vai. Porque este é para mim um vaso escolhido. Sabe, irmãos, às vezes nós não entendemos. Vemos um Saulo, novo discípulo, novo crente, nem sabemos que o cara é crente, mas nós julgamos. Olhamos para Saulo, chega humilde, arrogante, agora caiu por terra, se levantou humilde, e entra na casa, e está lá orando. E aí quando nós olhamos, perseguidor, está querendo se dar bem agora. Ele está infiltrado, é um ator infiltrado, querendo pegar os crentes. Jesus, eu não quero nessa não, Jesus, eu não quero nessa não. Ele é um escolhido. Ele é um vaso escolhido. O que é que você está questionando? Vai lá, Ananias. E ele vai. E quando chega lá, Saulo, aqui no versículo 15, tem uma missão. Qual é a missão? Levar o meu nome diante dos reis e dos filhos de Israel. Olha a missão dele. Levar o nome de Jesus diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Não é somente Saulo que obedece, mas também não tem muito Saulo na vida, não. É só para aquele que o Senhor escolheu. Este é um vaso para mim escolhido. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para o seu servo Ananias? Ananias, eu estou dando significado na vida dele. Ananias, eu estou dando propósito para a vida dele. Ananias, vai lá, ele está orando. Quem está orando, meu irmão, tem propósitos. Quem está orando tem vida de cima, tem a zoé de Deus. Quem está orando tem comunhão. Quem está orando tem sabedoria de cima. Quem está orando, o poder de Deus está entranhado na vida dele. E quando ele se levantar, vai acontecer coisas grandes na vida dos outros, porque ele experimentou na vida dele. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, impondo-lhe as, disse, irmão Saulo. Mas ele não era perseguidor. Ele não disse para Jesus, Senhor, esse cara é perseguidor, mas está crente. Ele está orando. Ah, então se ele está orando, Senhor, eu vou. Se ele está orando, eu vou. Eu estou indo porque o Senhor está mandando. E o Senhor está dizendo para mim que ele está orando. Se o Senhor está dizendo, o Senhor não mente. Se o Senhor está dizendo, é porque ele teve uma experiência com o Senhor. Se ele está orando, é porque o Senhor sabe o que está dizendo. E quando ele chega lá, meu irmão, ele coloca a mão sobre Saulo e chama de irmão. Pare de julgar, meu irmão, passe a chamar de irmão. Pare de apontar o dedo para aquela pessoa que você via como problema. Estenda a mão para ele, chame de irmão, puxe para perto de você, ore por ele. Porque quando você começar a fazer isso, vai acontecer o que aconteceu aqui. Irmão Saulo, Jesus já tinha passado todo o bizu para ele, olha pastor. Já tinha passado tudo. E olha o que é que ele diz aqui. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, o Quírios, né? Que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a vir e sejas cheio do Espírito Santo. As pessoas, irmãos, os Ananias da vida que são enviados por Jesus, têm dois propósitos aqui, ó. Primeiro, ver. As pessoas não estão enxergando. Ananias precisa ir, botar a mão para que as pessoas vejam. Segundo ponto, para que seja cheio do Espírito Santo. Tem muita gente pulando, sapateando, rodando, mas não tem nada de cheio do Espírito Santo. Tem muita gente fazendo estripulia, mas não estão cheios do Espírito Santo. Tem muita gente pregando, mas não estão cheios do Espírito Santo. Tem muita gente cantando, mas não está cheio do Espírito Santo. Tem muita gente contribuindo, dizimando na casa de oração, de adoração e de pão, mas não está cheio do Espírito Santo. Mas nós precisamos de Ananias cheios de Jesus, ouvindo a ordem de Jesus, para ir aos Saulos da vida que estão orando, porque ele diz, eu vim para que tu vejas e seja cheio do Espírito Santo. Aí Saulo, irmãos, logo lhe caíram dos olhos
como que umas escamas, ou seja, passou a enxergar agora no mundo físico. Porque Jesus só quer que você enxergue no mundo, a dimensão do mundo físico quando você tiver uma visão celestial. O escravo de Cristo precisa ter uma visão celestial. Porque somente depois que ele entende o projeto de Deus, é que ele vai enxergar. Está com os olhos abertos, mas só não está enxergando o terreno palpável. Mas quando alguém vem, ora por ele para que vejas e seja cheio do Espírito Santo. Paulo se levantou, Paulo comeu, Paulo bebeu, e agora ele fez o quê? Ele entra na sinagoga. E ele começa a se esforçar. Sabe o que você precisa fazer, meu irmão? Se esforçar. Mas se esforçar como? No Espírito. Somente quando você se esforça no Espírito, é porque você já tem uma revelação de cima. Porque o meu esforço humano, carnal, não pode agradar a Deus. O que eu faço para Jesus na igreja, se não for com a visão celestial, não tem significado para Deus. Espiritualmente, fisicamente tem. Mas espiritualmente, só tem vida de Deus quem teve uma experiência com Jesus. E agora, Leonardo, ele encontrou quem? Barnabé. Barnabé foi aquela pessoa que pegou Paulo, levou para a comunidade, e Paulo disse, olha, ele teve uma experiência com Jesus no caminho de Damasco. Dá oportunidade para ele. E Saulo começa agora, não é mais Saulo, agora é Paulo. E como Paulo, ele está agora sendo levado por Barnabé. Todo novo discípulo precisa de um Barnabé. Nós precisamos de Ananias para levar, orar, para que as pessoas vejam e sejam cheias do Espírito Santo. Mas nós precisamos de Barnabé na vida. Para quê? Para nos conduzir na igreja, para nos ensinar sobre Jesus na igreja, para que ouçamos a palavra de Jesus. E quando Jesus agora é anunciado por Saulo, que se tornou em Paulo. Saulo, você já sabe o significado. É desejado. Mas quando ele se torna um Paulo, que é o nome latino, ele se torna pequeno, ele se torna menor. Por quê? Porque Jesus é o maior na vida dele. Quando Jesus é o maior na nossa vida, meu irmão, nós somos humildes, nós somos quebrantados, nós obedecemos, nós dizemos sim. E agora nós pregamos não o que eu acho, mas o que Cristo deseja. E o que é que Cristo deseja? Vá, porque Ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis. E quando Ele vai, Ele obedece. Agora, queridos, obrigado. Ele vai com o grupo dos discípulos. E aqui eu vou encerrar. Romanos capítulo 1. Meia hora, né, irmão? Que bênção. Os irmãos ficaram aqui meia hora. Paulo, veja, não é mais Saulo. Não é mais o desejado, porque é ele que deseja Cristo. Ele não quer mais ser o desejo de ninguém. Ele não quer mais ser motivo de desejo de ninguém. O garoto era carnal, a menina era carnal. O pessoal denominava ele ou ela, galinha, quer pegar tudo, todas. Aí ele se vestia igual aquele menino de saradão, aquelas meninas piriguete, como diziam por aí no mundo. Quando ele tem uma visão do céu, ele não quer mais ser desejo de ninguém, a não ser do seu Senhor. Eu sei o que eu estou falando, meu irmão, porque eu tive uma experiência com Cristo. Sabe o que era o que eu... Não vou entrar em detalhe não, senão... Nem o tempo dá. Agora veja aqui. Paulo, servo de... Quem é Jesus? Quem é Jesus? Fala, varão. Jesus é o Cristo. Jesus é o Salvador. E Cristo é ungido. Ele é o Salvador ungido, o escolhido do Pai, para resgatar o homem, reconciliar o homem com Deus. E Paulo tinha que anunciar isso. Ele tinha que ser o pregador do Evangelho. E o que é Evangelho? Boas novas.
Evangelho quer dizer boas notícias. Boas notícias de quê? Da graça. Por isso que Paulo se tornou o apóstolo da graça. A conversa de Paulo é graça. Eu não mereço, mas ele fez por mim. Eu não presto, mas ele presta e me deu sentido. E aí o que é que o Senhor faz com ele? Chama ele, Paulo está dizendo, chamado. Chamado para quê? Para ser apóstolo. Apóstolo de quem? De Jesus. E qual é o meu objetivo da minha vida como apóstolo? Eu sou enviado para quem? Lá em Atos 9 já foi dito. Ele tinha que ir aos gentios. Ele tinha que ir aos reis. Ele tinha que ir às comunidades de Israel. Os 3 objetivos da vida de Paulo, e é colocado aqui, eu fui chamado. Também ele diz, eu fui separado. Ele é servo, escravo, ele é chamado e ele é separado. Separado para quê? Para o Evangelho. E o Evangelho, Paulo diz aqui no versículo 4, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de separação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça, o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 16, ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui, queridos, Jesus chamou 12 para ser apóstolo. Apóstolo para Israel, para os hebreus. Agora Jesus está chamando Saulo e torna-o em Paulo para ser um pregador, para ser um apóstolo aos gentios. E quando eu olho para isso, ele faz aqui, não dá tempo, o tempo já se foi, mas quando eu olho para o que disse Paulo em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz nesse texto, porque ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o quê, Paulo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, tem objetivo na sua pregação, na sua vida. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu não estou aqui por status. Eu não estou aqui para dinheiro. Eu não estou aqui por causa de nome. Eu não estou aqui por causa de querer ascensão. Eu estou aqui por causa de Cristo, para que as pessoas sejam aperfeiçoadas. Se você veio para o culto da palavra, você está sendo aperfeiçoado. Se você veio para o culto da palavra, você vai ser renovado. Você está sendo aperfeiçoado, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. E aqui, pastor, está um dos grandes dilemas da igreja. Crentes, obreiros, meninos, que não têm constância. Um dia está no céu, outro dia está lá no inferno. Um dia está na igreja, outro dia está bebendo cachaça. Um dia está com a Bíblia na mão, o outro dia está com a arma na mão. Por quê? Porque não teve uma experiência com Cristo e não teve apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, para que pudesse levar a aperfeiçoamento e maturidade. Os púlpitos passaram a ser entregues na mão de pregadores itinerantes, evangelistas, e é sal fora de saleiro. O púlpito é para mestres. O púlpito é para doutores da palavra. O púlpito é para quem teve uma revelação especial de Jesus para esse ministério da palavra.
Quando Jesus chama você, Ele dá significado. Quando Jesus chama você, Ele diz o que é que Ele quer de você. E você sabe porque você ouve a voz dEle. Quando você é chamado, você sabe que Jesus ressignificou a sua vida. Esteja de pé em nome de Jesus. Nós não podemos ser levados. Nós não podemos ser levados por ventos de doutrinas. Nós precisamos crescer, amadurecer. Nós precisamos ser um instrumento que Jesus quer que nós sejamos. Onde estão os escravos de Jesus? Alguém nessa noite que veio, alguém nessa noite que ouviu esta palavra, alguém nesta noite que deseja dar sentido, que Jesus dê sentido na sua vida. Quem sabe você está igual a Saulo, indo na estrada, pensando que está fazendo certo, mas perdeu o sentido da vida, porque a religião tomou conta de si. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa ter um encontro com Cristo. Sai do seu lugar, venha neste momento entregar a sua vida para o Senhor, em nome de Jesus.